Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo da Lei da Conservação, capítulo 5, pergunta 708. Então, nós estudamos um pouquinho semana passada, para quem não esteve, para relembrar, sobre o que o Pai nos oferece para estarmos aqui encarnados. Estamos aqui amparados de todas as possibilidades para a nossa existência, para a nossa continuidade, para esse percurso aqui encarnado. E quando as coisas não ocorrem da forma como nós acreditamos, é porque estamos envolvidos ali em provas e expiações que modificam muitas vezes o cenário aqui no panorama terreno, tá bom? Então a pergunta 708 diz o seguinte: a equipe de Kardec pergunta ao grupo espiritual: não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas? Então vamos entender esta pergunta. A equipe de Kardec pergunta ao alto se, mesmo sabendo que nós estamos aqui encarnados para executar uma tarefa de evolução, por que ocorrem situações que modificam esta condição de sobrevivência? Ou seja, não depende do homem, por mais que ele trabalhe, por mais que ele se dedique, por mais que ele esteja ali pronto a passar por essa encarnação, ele não encontra recursos para a sua, vamos dizer, não sobrevivência, mas para se manter materialmente na Terra. Então, esta é a pergunta, né? Não depende do homem neste momento. Por que que em alguns momentos não depende do homem? O que que acontece se Deus provê a todos nós maneiras de nos mantermos aqui na Terra? Então, o Alto nos explica que nós passamos por várias provas e uma delas é a dificuldade material no alimento, na proteção, no abrigo, não no supérfluo, mas nas condições ali dignas de sobrevivência. É uma prova que não está relacionado diretamente a um passado de termos abusado dos bens materiais. São provas que nós escolhemos junto à espiritualidade para desenvolvermos os aspectos morais do nosso espírito e onde a falta material pode ser um instrumento para despertar a humildade, a paciência, a resignação, enfim, os valores da simplicidade perante a dificuldade material. Deus provê, traz o provimento a todos, mas nós estudamos semana passada que pelo egoísmo do próprio homem, ao longo da história, nós temos uma dificuldade de toda essa oferta que a natureza traz para nós estar dignamente dividida e atendendo a toda a humanidade. Então, a gente vê ainda no planeta fome, miséria, e agora, mais do que isso, as catástrofes naturais, que onde as pessoas que tinham seu abrigo, seu alimento, se veem em alguns momentos isentas de qualquer segurança material, como ocorreu no nosso país. Pessoas que perderam absolutamente tudo. Então, aí, cabe também essa pergunta. Não depende do homem esta situação. Ocorre uma tragédia, um fenômeno da natureza, e as pessoas se veem totalmente sem garantia material para alimento ou qualquer coisa. Provas que o Alto nos coloca. Uma das provas difíceis que nós temos na Terra, e que certamente nós já experimentamos essa situação, ou um dia experimentaremos, que é saber
esperar do semelhante a ação da caridade, esperar da nossa força interna a resignação para uma situação, por exemplo, como está ocorrendo no Rio Grande do Sul, e como ocorrem com milhares de famílias que moram à beira da miséria e do sofrimento material. Não é? O que não significa, como já estudamos em outros capítulos, que esta seja a pior prova na vida terrena. Nós sabemos que existem provas morais muito difíceis, assim como as dificuldades materiais. Então, a cada um de nós é trazido um acúmulo de expiações e provas, situações que nós precisamos vivenciar e situações que nós pedimos para passar, e onde certamente o sofrimento material é uma das provas que nós fomos preparados para passar por ela. Né? Assim como aquele que muito tem, também é uma prova escolhida, aquele que vem em berço de ouro, também traz a prova da caridade, da humildade, da simplicidade e da empatia ao seu irmão. Provas difíceis, tanto na escassez como no excesso. Né? Então, a espiritualidade diz, é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que veria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Não só pessoas que não têm recursos, mas que às vezes estão impossibilitadas por mazelas físicas de poder trabalhar. Então, além da escassez, muitas vezes a pessoa quer trabalhar e está limitada ao trabalho. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, uma prova, quando bem aceita, traz muita alegria ao espírito. Nós, às vezes, associamos a felicidade ao poder material, e nós sabemos que isto não é verdade. Nós sabemos que a paz e a felicidade é uma relação direta ao crescimento e à evolução do espírito. Quantos irmãos sofrem com a dificuldade material e são muito mais felizes do que pessoas que têm o berço de ouro. Então, é uma questão de evolução espiritual, de consciência espiritual, muito maior do que a prova em si. Né? Pergunta 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este de atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Então, a pergunta diz o seguinte: será permitido ao homem a violência, o crime, em nome da fome? Ou seja, a violência ao seu semelhante, em nome da escassez material? Então, quando nós sabemos que é uma prova, isso existem debates infinitos no âmbito político e social, e nós sabemos disso, que esse debate é aberto em relação a isso, mas a visão, a ótica espírita, qual é o parecer dos espíritos em relação a isso? Independente da condição de prova a qual você se encontra, criar um novo mal não é aceito a evolução do espírito. Ou seja, na vida espiritual, eu não posso alegar que cometi um crime mediante um sofrimento que eu trago. Tá certo? Então, não justificar o mal com outro mal, na ótica espírita. Então, quando nós estamos num sofrimento e não vemos saída para aquilo, e tivermos fé, e tivermos a consciência de Deus interno, a consciência do espírito que carregamos,
a ajuda surgirá. Seja ela externa, seja ela pela intuição dos espíritos, que vão nos mostrar o que fazer, mas para toda prova, sempre haverá uma mão, haverá uma saída, se nós dermos o primeiro passo, né? Então, como dizem os espíritos, já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Infelizmente, a nossa sociedade hoje passa por essa prova, né, da violência, da morte, da situação extrema pela questão das dificuldades materiais. Ou não, né? Muitos se utilizam de situações pessoais para agredir. Então, a espiritualidade nos mostra. Se nós temos uma dor, e todos nós a temos, não adianta nós falarmos, ele tem dinheiro, ele está bem, ele tem saúde, ele está bem, ele tem trabalho, ele está bem, eu não tenho, eu sou infeliz. A felicidade, para nós espíritas, é muito clara. Só temos felicidade quando temos paz na nossa consciência e no nosso espírito. Por mais que a vida externa nos traga tudo, a única alegria, ela virá do crescimento e da consciência de Deus interno, da centelha sagrada dentro de nós. Não existe um irmão na Terra que não esteja em sofrimento, porque todos nós estamos com provas diversas, que nós nem imaginamos. Às vezes a gente olha uma pessoa, ela está feliz, ela está plena, você nem imagina o que aquela pessoa carrega no seu coração. E o que traz isso a ela? A fé, a força do espírito. Às vezes uma pessoa em condição material escassa, com dificuldades dentro da família, dificuldades de todas as ordens, ela tem mais alegria do que muitas pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa não tem problema, né? Porque não tem motivo para ter problema, tem tudo. Então, não é a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença, e nós só vamos descobrir isto não neste mundo de expiação e prova, que nós estamos tão cercados da vida material que é muito difícil termos esse esclarecimento. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente se reforme, por mais que a gente faça tratamentos espirituais, nós ainda somos indivíduos de um planeta de expiação e prova, por mais que esteja indo para a regeneração. Ainda somos apegados à matéria, ainda temos como medição para a felicidade a situação que nos envolve. E isto nós vamos descobrindo com o crescimento espiritual, que a conta chega. A conta daquilo que nós precisamos desenvolver, independente do entorno, ela vai chegar. Então, não podemos justificar. Eu traí porque fui traída. Eu matei porque fui agredida. Eu roubei porque estava numa situação que eu queria uma situação diferente. Segundo os espíritos, não adianta fugirmos com o crime para encobrirmos outras situações. Tá bom? É claro que quando nós vemos na nossa sociedade a criminalidade, a violência, como espíritas, qual é o nosso sentimento? Caridade, oração, auxílio, envolvimento com a dor do nosso semelhante, para que a gente possa amenizar a dor neste aspecto que nós estamos estudando, né? A sobrevivência aqui no planeta. Aí na pergunta
710. Nos mundos de mais apurada organização, tem seres vivos com necessidade de se alimentar? Essa pergunta é muito interessante. Má, Oi, desculpa, a Patrícia levantou a mão. oi, Pati. Oi, querida. Acho que ela apertou sem querer. Acabou saindo agora. Ah, tá bom. Ah, tudo bem, Pati. Achei que você queria fazer alguma colocação. Beijo. Beijo, querida. Então, como é que ocorre isso? Qual é a necessidade no mundo mais evoluído? Primeiramente, nós estudamos por André Luiz, não só por Kardec, mas por André Luiz, que a nossa necessidade de alimentação, ela é muito além do que a necessidade do organismo devido ao nosso desequilíbrio espiritual. Quando nós estamos em prece, em meditação, é comum não sentirmos fome. Nós, geralmente, quando estamos com a mente serena, uma condição espiritual equilibrada, nós não temos os instintos tão aflorados do corpo animal que carregamos. A alimentação nos mundos evoluídos é muito diferente. Nos mundos de expiação e prova, nós não ingerimos tantos alimentos. Se vocês verem a leitura dos livros sobre a vida espiritual, nas colônias, por exemplo, é comum vermos relatos nos livros de ingestão de sopas, frutas, né? Alimentos não industrializados, são alimentos naturais, alimentos suaves. Então, o que a gente vê? Que a alimentação, ela está relacionada ao mundo de desenvolvimento espiritual. Quando nós estamos ansiosos, tensos, nós não comemos mais. Por quê? Porque há uma desarmonia no gástrico, há uma desarmonia no mental, e os nossos instintos sobrepõem o nosso controle energético. Então, a alimentação, ela é diferente? Sim, ela é muito diferente nos mundos mais evoluídos. Nós não sentiremos tantas necessidades físicas, o apetite diminui, o sono diminui, a necessidade sexual, como nós estudamos nas aulas anteriores, também é menor. Nós temos o corpo com uma necessidade muito menor do que a necessidade do espírito. Qual é a necessidade do espírito? O estudo, a reflexão, a conversa, a afinidade energética. Essas são as necessidades do espírito. Então, quanto mais primitivo o homem, mais ele vai ter necessidade da matéria, do vício, né? Que aí entra o álcool, o fumo, o vício pelo alimento, são desarmonias do espírito também, tá bom? Então, não é uma pessoa em especial, porque ele está mais obeso ou não, não é em relação a isso, é em relação ao planeta. Nós estamos num planeta de muitos vícios. E quando nós vamos evoluindo, nós vamos regrando a nossa alimentação. Nós vamos abolindo algumas coisas que nos fazem mal. Nós vamos pensando na divisão deste alimento à humanidade. Os espíritos evoluídos, eles têm essa noção do repartir. É muito comum nos livros do André Luiz a gente ver a sopa sendo ingerida, os alimentos, as frutas, os legumes que existem na vida espiritual. A natureza está presente nas colônias, estará presente nos mundos espirituais. O homem, ao desencarnar, a mulher, ao desencarnar, eles ainda têm necessidade do banho, do alimento. Por quê? Porque não é uma ruptura. Eu morri, então eu não como mais, eu não tomo banho. Não.
eu vou ter uma rotina ligada à minha materialidade no espírito. Eu posso não ter o corpo, mas eu carrego a materialidade no espírito. O instinto, a fome, né? A vaidade, a asepsia. Os espíritos evoluídos não. Eles se harmonizam mentalmente. E a alimentação é totalmente diferente. Então, olha o que dizem os espíritos. Tem seus alimentos... Deixa eu pôr o óculos. Eu não trouxe o óculos para cá. Desculpa. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Será que o espírito evoluído consegue ingerir bebida alcoólica? Jamais. Será que um espírito já esclarecido consegue utilizar tanta carne na alimentação? Jamais. Então vai havendo uma mudança. O fumo. Um espírito esclarecido vai conseguir fumar? Não. Então, esses vícios e essas necessidades são características de um planeta ainda de expiação e prova. Tá bom? Gozo dos bens terrenos. Pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Então, é como nós falamos, né? Deus dá à humanidade o direito à vida e o direito da conservação. E esta conservação é a sua condição para a manutenção na Terra. Então, esse direito é consequência da necessidade do viver. Deus não importaria em dever, sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então, o homem tem aqui os instrumentos para o seu desenvolvimento. Agora, deixa eu só fazer uma colocação importante em relação ao que nós estamos falando aqui, completando a alimentação. A alimentação, ela é uma consequência do nosso equilíbrio. Não adianta, é de dentro para fora, não adianta eu mudar minha alimentação achando que naturalmente o meu espírito vai se modificar. É um processo inverso. Eu me equilibro, eu organizo o meu espírito, os meus chakras se harmonizam e eu vou deixando os hábitos materiais. Não adianta, no fanatismo, eu me impor todas as regras do espírito evoluído e não ter interiorizado a reforma moral, tá bom? Só para completar o que nós estamos falando. Nós não podemos julgar. Então, uma pessoa que come carne é ruim? Não. Uma pessoa que tem algum hábito que nós acreditamos ser um vício é uma pessoa má? Não. Existe um processo de maturação a qual essa pessoa percorrerá e, naturalmente, ela deixará de realizar algumas coisas, tá certo? Como todos nós. Todos os nossos vícios, as nossas pendências, as nossas necessidades vão sendo abandonadas, tá bom? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pergunta 712. Com que fim põe Deus atrativos ao gozo dos bens terrenos? Então, aos bens materiais. Então, a gente poderia pensar assim. Se nós precisamos evoluir, se nós precisamos nos desapegar, esse mundo, por que é permitido ao homem tanta coisa que aguça, né, a nossa vaidade, a nossa ambição? Por que é permitido que o homem desenvolva tantos recursos na estética, na alimentação, na indústria da moda, na construção? Por que tanto luxo? Por que é permitido que haja tantos atrativos e apelos materiais, se nós aqui estamos para nos simplificar e não nos envaidecermos? Aí os espíritos dizem o seguinte: o homem tem liberdade de criar e desenvolver. Ele não está dizendo aqui, mas está no capítulo.
tudo aquilo que sua mente, sua criação puder despertar. Não tem erro nenhum nisso. O uso inadequado do homem que é a problemática. Então, quando eu dou mais valor aos aspectos externos, eu estou longe deste equilíbrio de conservação. Quando eu busco o belo, a estética, as coisas que eu gosto, materiais, não tem problema nenhum. Eu gostar da vida material, desde que ela não sobreponha o meu espírito. Desde que ela não traga mazelas ao meu desenvolvimento. Então, o excesso no material sobre o espírito que é o problema. Agora, gostar de estar bela é feio? Não. Gostar de uma festa está errado? Não. Gostar de comprar uma coisa para nós está errado? Não. Gostar de um almoço gostoso, quitutes, está errado? Não. Os espíritos nos ensinam que quando nós corrompemos o nosso espírito dentro desta lei de conservação, aí está o problema. Quando nos maravilhamos com os excessos e cobrimos o despertar do nosso espírito. Ou seja, não adianta eu vou botar uma túnica branca, né? Utilizar nada que me apegue no material, me alimentar somente de ervas e verduras e ter o espírito ainda pouco maduro a este processo. Então, como nós somos de um mundo de muita atração, nós estamos na tridimensionalidade, tudo é visual, tudo é sensorial, existe uma luta interna do nosso espírito para sobrepor a matéria, que o nosso espírito e a nossa força sobrepõem. Tá bom? Então, sempre o equilíbrio. Eu vou me despojando do material ao longo do tempo. Tá bom? Olha o Vicente falando, somos 40. Muito obrigada, Vicente. Fico muito feliz quando a gente chega nos 40. Então, respondendo, desenvolve-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. O excesso, aquela pessoa que vive em função de algo material. Seja o belo, seja o trabalho, seja a comida, seja o vício, seja o que for. É subjugar o espírito, tá bom? Eu estou sem óculos, desculpa, eu não peguei meu óculos, eu não vou levantar agora. Então, eu não vou conseguir ler a complementação do 712. Alguém gostaria de ler para mim, por favor? Desculpa, que a letra é pequena. Posso ler, Má? Peraí. Deixa eu só pegar aqui. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Tá fechado seu microfone, Marina. Desculpa. Essa colocação é muito importante, o finalzinho dela é mais importante ainda, que diz o seguinte, né? Vamos lembrar uma coisa que nós já estudamos aqui. Nós temos o livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, quando erramos, nós temos uma
expiação, ou seja, nós retomamos a energia do que nós erramos. Quando nós passamos por essa expiação, já experimentamos o que erramos, já falamos, não, não é esse o caminho, e vamos acertar. Nós temos uma prova. Então, você sabe mesmo, você aprendeu mesmo, né? Você está pronto para dizer não ao que você errou? Isso é uma prova. Passamos por ela. E quando nós passamos por ela, nós entramos na missão, que nós auxiliamos naquilo que nós já experimentamos, erramos, acertamos e conseguimos nos isentar da tentação. E a Terra é um paraíso da tentação aos nossos desenvolvimentos espirituais, as coisas mais íntimas que nós trazemos. Então, quando Deus permite que estejamos envoltos ali na Terra, a tentação, nós estamos exercendo também o nosso espírito para as futuras missões. E quando nós nos desequilibramos, como diz aqui o começo, que a Rose leu, nós deixamos a desarmonia do que Deus oferece a todos. Ou seja, eu pego tudo para mim, tudo é meu. Então, eu trago uma desarmonia. E é possibilitando essa tentação material que Deus nos prova o desenvolvimento do espírito. Como nós sempre falamos, ele não está como um juiz, você errou, você foi gananciosa. Não, Deus não faz isso. Nós temos Deus dentro de nós. Nós trazemos a centelha divina. E a nossa consciência, que é o nosso regulador de atitudes, nos diz: você poderia ter cedido mais ao seu semelhante. Você já foi uma fumante. Você passou por esta prova. Você não fuma mais. Você disse não ao vício. Então, nós vamos permitir que pessoas estejam fumando ao seu redor, te ofereçam um fumo para ver como você reage. Quando eu digo não, eu estou crescendo espiritualmente. Isso está no trabalho, na sexualidade, no alimento, nas compras, está em tudo. Então, por que Deus permite isso? Para nos exercitar. Nós estamos falando em lei da conservação no aspecto material, mas isso entra em tudo. Entra nos aspectos morais também, né? Onde eu sou tentado, eu ultrapassei o egoísmo. Quando eu ultrapasso o egoísmo, eu passo pela prova, desenvolvi, eu estou mais altruísta. Vem uma situação para desenvolver, despertar o meu egoísmo. E nós temos que lutar. Porque quando nós lutamos, nós fortalecemos aquele talento espiritual. Então, Deus permite que sejamos tentados. Jesus mostrou para nós, porque Jesus se colocou em todas as situações que nós humanos aqui passamos, para provar sua humildade. E ele nos fala que foi tentado pelo demônio. Quando Jesus fala isso, ele quer mostrar que todos nós seremos tentados pelo mal. Demônio é o simbolismo, né? Nós não acreditamos em demônio. Nós acreditamos numa energia contrária ao amor. Então, quando Jesus foi tentado, que ele fala que vai ao deserto e é tentado, ele quer mostrar para nós que nós não estaremos isentos, por mais que estejamos nos desenvolvendo, por mais que estejamos subindo o caminho da evolução, a tentação será um instrumento de nos exercitar. Então, por isso que Deus permite que ocorra a tentação. Tá bom? 713. Eu já não quero falar muito, porque da outra vez a gente quase acabou a aula, né, Rose, a live. Vou fazer só mais uma. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? É a de Oi? cima, traçou a natureza limite. Desculpa. Traçou a natureza limites aos gozos, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Os nossos próprios excessos já são a nossa punição.
Não precisa nada mais nos punir. Se eu desenvolvo o excesso pelo vício na sexualidade, eu me desequilibro espiritualmente, eu entro em frequências de sofrimento, frequências de obsessão. Se eu tenho excessos na área da alimentação, eu desarmonizo a minha saúde, eu tenho problemas com a saúde. Se eu me desarmonizo nos excessos da vaidade, eu tenho a angústia, da ansiedade, da compulsão. Então, nos nossos vícios, nós já acarretamos problemas. Não é o pai que nos pune. Nós somos fonte de todo o sofrimento que nós carregamos. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nesta encarnação. Mas em outras encarnações, eu tenho ali, vamos dizer, arestas que me remetem a tentações nesta encarnação e eu caio. Então a gente fala assim, mas você se irrita com uma coisa que você é você. Né? Na área da psicologia a gente estuda muito isso. É muito difícil para o espírito encontrar algo que ele já superou nesta encarnação, mas lá atrás, como é que foi lá atrás? Será que eu não tenho um pezinho nessa situação, por isso que ela me deixa tão irritada? E por que volta a situação? Para fortalecer nosso espírito. Aí eu venho na missão. Eu sou pai de um dependente. Eu fui punido por Deus. Não, eu não fui punido por Deus. Eu trago a oportunidade de trazer uma experiência a um irmão que passa pelo sofrimento que eu já passei, já curei e estou aqui para auxiliar. Bendito aquele que traz essas provas e as executa com luz, né? Então, nós não somos azarados, nós não somos problemáticos, nós não somos os coitados, nós somos reflexo do que nós emanamos. E se não é agora, está no passado. Então, a gente tem que tentar cumprir essa que nós estamos passando, com a liçãozinha de casa bem feita, para na próxima a gente não reclamar tanto, porque com todos os acertos e erros, a gente vai carregar um monte de coisa errada que a gente fez. Nós não somos perfeitos. Jesus falou, afasta de mim este cálice. O que Jesus quis mostrar para nós? Que todos nós seremos tentados, todos nós estaremos em tentação. E por que ele se colocou assim? Porque Jesus era tão humilde, tão generoso, que ele mostrava para nós que o que nós passamos não é feio, nós não somos menos que ninguém, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Tá bom?